Estamos aqui retomando o canal do YouTube Sandra.Rezende. Convido você a se inscrever, a dar seu like, a divulgar e a participar com nossos debates, nossas conversas e nossos temas aqui. Iniciaremos uma série com as lives que aconteceram no ano de 2020, desde o mês de maio. Siga a gente, cola na gente, vamos ficar juntinho. O tema que eu coloquei para vocês aí sobre o olhar, ele mexeu muito comigo no domingo. Domingo eu estava pensando em várias coisas e eu falei assim, tem horas que eu tenho vontade de chegar lá, tem tanta coisa para falar, que eu tenho vontade de chegar lá e às vezes ficar só olhando para as pessoas, né? Porque tem tanta coisa, poder ver se a gente consegue até passar um pouco dessa sensação que a gente está de querer estar junto, de querer estar conectado. Foi aí que eu decidi, então, com mais profundidade, né, falar sobre essa questão do olhar. Eu vou começar contando uma história aqui, Mário Sérgio Cortella, né, todos vocês conhecem, então eu vou contar um pouquinho aqui uma história rapidinho dele, que ele contou certa vez. Ele mais novo, indo trabalhar, professor, indo trabalhar, pegando o metrô, e no metrô, estava chovendo, o metrô lotado, e aí ele, cansado, já era fim da tarde, ele ia para o turno noturno para poder dar aula, e tinha uma criança dentro do metrô, e essa criança olhou para ele cansado, né, sem prestar atenção em nada, essa criança olhou para ele e deu um sorriso para ele. Diz ele que na hora que aquela criança olhou para ele e deu esse sorriso de uma forma tão despretensiosa, com tanta generosidade naquele sorriso, que naquele momento algo dentro dele caiu. É como se tivesse desbloqueado, é como se ele se sentiu reconfortado ao receber aquilo. Ele sentiu uma experiência muito gostosa e ele ficou pensando sobre aquilo. Foi da aula dele e tal. Então, essa história que ele falou para mim, que ele escreveu, né, ela mexeu muito comigo, sabe? Porque ela diz respeito de algo que cala no nosso coração. E a gente sabe que a forma como a gente olha o mundo é a forma também que a gente interage com ele, como a gente age, né, e reage no mundo. Então, eu pensei nesse convite da gente falar um pouco sobre esse olhar. E no momento que nós estamos, que é um momento em que isso se faz necessário, nós estamos precisando, né, desse olhar compassivo. E o mais interessante é que a gente está num momento em que o que aparece para a gente encontra com as pessoas e a gente coloca o quê? A gente coloca a máscara. Então, só o nosso olhar que fica à vista, que fica à mostra agora. E a gente sempre ouviu dizer, e a gente sabe que é real, que é impossível não se comunicar. Aliás, a maior parte da nossa comunicação não se dá pela palavra, ela se dá por todo um contexto, todo um conjunto, pelo tom, pela forma que a gente olha, pela forma como a gente responde, né, como a gente se posiciona. Então, todo um conjunto que vai completar muito mais do que a própria palavra. Então, eu pensei, como que a gente pode trazer essa questão? Como que a gente pode trazer isso? E ainda mais, eu vou lembrar agora, eu vou falar um pouco da conversa que eu tive com você, né, Estevam, aí do Blogs da Sabedoria do Amor. A gente estava falando de que o olhar é a janela da alma. E eu fiquei a pensar nisso, e eu amo essa fala, e eu viajo nessa fala, e tenho documentário. Só que aí eu comecei a pensar, ok, o olhar é a janela da alma. Mas e quem não vê? E quem não pode ver? E quem por algum motivo, um acidente, uma doença, uma questão genética, nascença, não consegue ver? E aí, como que fica nessa situação essa pessoa que não pode ver, que não se percebe dessa forma?
E aí eu fui um pouquinho mais além. Eu falei, como é que a gente pode construir, então, essa conexão? Aí eu pensei num exercício, sabe? A minha intenção aqui é o quê? É a gente trocar ideias, é a gente poder conversar, é a gente criar um espaço de conexão. O Elos de Diálogo tem essa ideia de ter uma troca, né? Só ficar falando aqui, certo? Então, a minha proposta é que a gente faça um pequeno exercício. É justamente isso, Estevam. A alma tem os olhos próprios. E é isso que a gente vai resgatar. Que vamos resgatar, não, porque eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, também vivenciam isso. Mas é isso que a gente vai fazer um exercício, a gente vai exercitar aqui. É ultrapassar essa questão física do olhar. Ainda mais no momento em que nós estamos com máscara. Lembra essa história? História não, o que aconteceu, que Mário Sérgio Cortella contou? Imagina aquilo, vamos trazer isso para hoje. Imagina numa situação em que o metrô mais vazio, as pessoas um pouco mais distantes, porém saindo para fazer as coisas, o que precisa ser feito, e com máscaras. Com essa máscara, com essas máscaras, será que a gente estaria tão preocupada ao olhar e perceber o que o outro tem a nos dizer? Será que a gente está tão aberto a acolher? Será que a gente está trabalhando o nosso olhar? A gente dá esse espaço para o nosso olhar? Então, o meu convite para vocês aqui é a gente fazer um pequeno exercício, se vocês toparem. Eu tinha pedido para que vocês tivessem um espelho próximo, ou que você, nesse momento, você está aí com o seu notebook, com o seu celular, que você vá até um espelho. Vamos fazer esse exercício? E o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar na frente do espelho, né? Eu vou marcar um tempinho aqui, de 1 minuto mais ou menos, é um exercício para a gente trabalhar isso, e você vai olhar para você, nos seus olhos. Você vai trazer para você, olha para você, nós estamos falando de conexão. Lembra, Sibeli? Você tinha falado lá da comunicação não violenta? A preocupação da comunicação não violenta, o grande objetivo é conexão, né? Então, a conexão primeira, ela precisa acontecer comigo. Então, se eu quero construir uma forma de olhar mais compassiva, mais amorosa, mais acolhedora, mais cuidadosa, né, é importante que eu tenha esse olhar para mim. Por quê? Porque eu vou enxergar a forma como eu enxergo lá fora, né? É a forma também como eu vou reagir com o que está acontecendo lá fora. Também é a forma como eu vou reagir comigo. A forma como eu me enxergo é a forma também que vai me levar a reagir comigo. E às vezes a gente se enxerga de formas, às vezes, não tão acolhedoras. Então, vamos fazer esse exercício. Eu vou dar um tempinho, né, de 1 minuto. Deixa eu ver meu relógio aqui. Celular eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui no computador. Que aí, vocês vão 1 minutinho, olhar para o seu olhar no espelho. Não distraia, não converse, tá? Olhe para você. Eu quero saber se vocês já estão prontos. Eu vou dar um sinal aqui. Eu vou dar o sinal agora somente para você ver se está ouvindo, ó. Na hora que eu der esse sinal, aí você vai parar. Você já deve estar perto de um espelho, né? Você vai parar e você vai olhar para você. Na hora que eu der o sinal aqui de novo, você vai fechar os olhos. Você vai continuar o contato com você, porém de olhos fechados. Você vai criar essa conexão, tanto enxergando, olhando, quanto de olhos fechados. Topam aí fazer isso? Então vamos lá. Todo mundo pronto? Vou mandar.
podem, no seu tempo, ir abrindo os olhos. E eu gostaria que vocês me contassem aí como que foi. Eu acho que vocês devem ter aí algum lugar para apertar, para pedir para falar. Eu posso trazer você para cá. Quem gostaria? Como foi essa experiência de fechar os olhos? De olhar para você, o que que você viu? Pode escrever aí também. Quando eu fiquei me olhando aqui na câmera, né? Eu fiz comigo aqui também. Não era espelho, mas era na câmera. Na hora que eu bati o olho, eu achei assim, meu olhar estava assim um pouco ansioso, sabe? E depois, à medida que eu fui entrando nesse olhar, eu senti isso, Cibele, eu senti um olhar acolhedor, eu senti tranquilidade e senti alegria ao olhar o meu olhar, sabe? E engraçado que eu reconheci, eu trouxe a minha mãe na minha imagem também, eu acho que alguma coisa do meu olhar lembra o olhar dela. Hoje escrevi sobre isso, sobre nos acolher em atividades, foi ainda mais especial, muito legal, Cibele, muito legal, muito bom pelo seu retorno, né? Eu acho que é isso, a gente, engraçado, nesse tempo de pandemia, a gente às vezes escuta falar, né? Tô doida para voltar ao normal, para a gente fazer as coisas que podia ou como fazia antes, né? E tal. Só que não vai ser mais o normal de antes. A gente está sendo despertado por uma série de coisas que ou que estejam incomodando ou que estejam provocando para que a gente possa ter um olhar diferenciado, um olhar diferente, né? Um olhar que possa envolver, que possa aproximar, que possa afastar, não sei. Antes, o que que acontecia? A gente olhava, não era aqui na câmera, né? Na câmera, era olhava a pessoa. A gente via a pessoa por inteira, a gente olhava o rosto, via a pessoa toda. Hoje, além da gente ver apenas os olhos, a maior parte dos nossos contatos estão sendo virtuais. Então, aprender a lidar com essa forma de contato é um outro olhar que a gente vai precisar ter também. Porque muita coisa durante um bom tempo vai ser assim, né? Mesmo quem acha que não, que isso é uma bobagem e tal, mas está se protegendo, porque o que a gente sabe de tudo é que a gente não sabe de nada. Então a gente está tendo que se reaprender. Então, quando você olha para você, o que você vê? Isso é importante a gente se perguntar. Quando você olha para o mundo nessa situação, o que que você vê também? O que que toca no seu coração? O que que te provoca? Se você estiver com alguém aí ao seu lado, né, é um exercício, tem um exercício que ele é muito interessante. Se você estiver com alguém do seu lado, se você não quiser fazer agora, outra pessoa aí e ficar 1 minuto e meio olhando para a pessoa. Você tem como fazer isso? É possível fazer isso? Se você não puder fazer agora, se não tem como fazer agora, experimente fazer isso depois. Como que é essa questão? É possível a gente educar o nosso olhar? Para que a gente precisa educar o nosso olhar? Então, se a gente for olhar hoje, então vamos pegar lá na questão da comunicação não violenta. Às vezes, a gente pensa que comunicação não violenta é algo assim, tipo, primeiro que não é para mim. Eu acho que sempre
para outra pessoa, né? A fulana de tal é que precisa dessa atividade de trabalhar a comunicação não violenta, porque ela é que é agressiva, ela é que responde mal, ela é que não respeita as pessoas, a outra pessoa, sempre é a outra pessoa, nunca é a gente, né? Aliás, isso é muito importante a gente pensar, porque quando a gente está nesse lugar, a gente está num lugar de dependência. Porque eu sempre digo que o outro é responsável por aquilo que eu faço. É uma dependência emocional. Dentro de uma espiral de amadurecimento emocional, eu estou num lugar de vítima, de vitimização. Eu dependo sempre que o olhar do outro, que o agir do outro me eleve, né? Ou me traga coisas boas, só coisas boas. Se isso não acontece, sempre a culpa é do outro. Então, se eu tenho outro momento nessa evolução, só para eu fechar essa parte aqui, volto na comunicação não violenta, um outro momento nessa evolução é quando eu começo de fato a falar eu. Aí é uma independência, né? Eu fiz isso, eu deixei cair tal coisa, ou eu não organizei da forma mais adequada, ou eu respondi com um pouco mais de intolerância. Então eu sou capaz não de me culpabilizar, mas de assumir responsabilidades. Mas isso ainda é pouco. Sabe por quê? Porque nós não estamos apenas juntos aos outros e cada um sendo cada um totalmente independente. Nós estamos juntos, o mundo é sistêmico, existe uma interdependência. Então, a maturidade emocional, ela atinge quando eu consigo perceber isso e quando o pronome que eu mais uso é o nós. Nós estamos juntos, nós somos responsáveis, nós vamos construir. Eu estou aqui, mas estou pensando no coletivo, estou pensando em todos. E a comunicação não violenta, ela traz essa proposta de conexão. E tem 3 pilares muito importantes na comunicação não violenta. Por isso que o olhar é muito importante, porque é a forma como eu olho que vai me levar a uma forma de reação. Então, 3 pilares muito importantes na comunicação não violenta, né? É a questão da empatia, é a questão da compaixão, né? Da autocompaixão e do desejo de fazer a conexão com a autenticidade. Então, esses três pilares na comunicação não violentas, eles são muito importantes. E atualmente a gente precisa, dentro desse nosso contexto, a gente está atento a isso, certo? A gente está atento nas relações que nós estamos construindo e o tipo de relação e qual a nossa intenção, que é uma outra coisa importante na comunicação não violenta. Qual a minha intenção na forma de comunicar com o outro? Seja pelo olhar, seja na forma de falar, seja na forma de me relacionar. A minha intenção é criar comunicação ou a minha intenção é mudar o outro? Porque se a minha intenção é mudar o outro, eu já começo errado. Lembra lá no início, quando eu falei que tem gente que acha que quem precisa de estudar, sei lá, de fazer encontros, de entender mais sobre comunicação não violenta sempre é o outro, né? Porque entende que não ser violento na comunicação é falar bonitinho, educadinho, né, baixinho, e às vezes uma pessoa falando bonitinha, educadinha, baixinha é capaz de ferir profundamente a alma da outra pessoa. É capaz de ferir profundamente com o olhar. Está com palavras super delicadas, mas o olhar que ela está levando aquilo que está dentro dela. Porque a gente realmente lá lembra das janelas da alma, e quando o Estevam falou que a nossa alma, deixa eu me achar aqui como é que foi, Estevam, a nossa alma percebe, eu vou achar aqui que eu gostei, a alma tem olhos próprios, isso mesmo, porque a alma, ela vai nos mostrar aquilo que a gente está sentindo dentro, então é isso que também eu vou levar para o outro. Então, nessa minha forma de reagir, eu posso querer criar conexão. O que é querer criar conexão? É eu querer
compreender você e ser compreendido por você, porque eu também quero ser compreendido. E olha, atenção, compreender você não quer dizer concordar com você. Eu não tenho que concordar com você para ser seu amigo, para conversar com você, para compreender você. Eu não preciso concordar com você. O que é importante? É importante que eu coloque, abra um espaço para que esse diálogo aconteça. Porque o que vai acontecer não é aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim só, se eu ficar com um diálogo só dentro de mim, eu vou criar no meu campo mental 1000 pensamentos e eu vou te responder a partir dos meus pensamentos. Eu vou te responder a partir daquilo que eu acho que você está pensando, aquilo que eu entendi que você quis dizer, né? Quer dizer, não tem uma conexão real. Se fica só com você, vai ser a mesma coisa. Você vai querer me mudar, você vai falar a partir do seu pensamento, você não vai querer discutir, conversar, trazer seus argumentos, ponderar seu ponto de vista. Você não vai querer fazer nada disso. Aliás, você vai querer fazer, mas trazendo o seu como único e verdadeiro. O que é essa conexão da comunicação não violenta? É eu querer entender você. É aquilo que vai dar no nosso meio. Essa conexão, ela não acontece dentro aqui só e dentro lá. É nesse meio aqui, ó, onde a gente vai fazer essa troca. E fazer essa troca tendo cuidado com o outro. E como ter esse cuidado, né? Primeiro é isso, sabendo que eu não mudo ninguém. E se eu vou para uma conversa querendo mudar o outro, não vai dar certo. Sabe aquele negócio? Perdeu? Já perdeu. Não dá. Não vai alcançar. Se eu vou para uma conversa querendo ouvir e compreender o outro a partir do olhar do outro, aí já é possível uma conexão. Mesmo que eu não concorde, eu posso não concordar com nada, mas eu tentei perceber, não, eu estou entendendo. Você está dizendo a partir desse ponto, né? Você está sentindo isso é importante, você vai reconhecendo no outro. Você não tem que mudar e não tem que concordar, ok? E isso é um movimento de empatia. E quando fala em autenticidade na comunicação não violenta, ela fala justamente de você ser verdadeiro com o outro. Não é aquela verdade, tipo assim, eu falo que eu penso o problema dos outros porque eu sou franca mesmo. Isso é falta de educação. Isso não é franqueza, isso é grosseria, sabe? A franqueza é quando você... E olha, ainda tem mais, né? Tem verdades que elas são nossas e de algumas pessoas específicas. Eu não preciso sair falando para todo mundo. Concorda? Tem verdades que elas têm endereço certo. Então é numa conversa comigo essa pessoa. E eu não preciso falar nem toda a minha verdade, porque tem coisas que são íntimas, que eu vou falar se eu quiser. O outro pode julgar, pode tentar, pode fazer um monte de coisa, mas eu estar nesse lugar de conforto do que eu sei, o que eu quero, né? Do que eu reconheço da conexão. Lembra aí do olhar, do exercício do olhar? Nós fizemos o exercício do olhar só com você mesmo. Eu fiquei meio insegura de fazer o exercício do olhar com vocês aí, com uma outra pessoa ao lado, sabe? Eu me senti assim insegura, fiquei preocupada e fiquei um pouco ansiosa, sem saber se as coisas estariam acontecendo aí. Por quê? Porque eu tenho necessidade de ter um retorno, de perceber como as coisas estão acontecendo, e eu não tinha garantia nenhuma de que isso fosse acontecer. Isso que eu fiz aqui agora foi o ser autêntica. É isso que fala da autenticidade na comunicação não violenta, certo? Eu posso chegar e eu posso simplesmente dizer para a pessoa como eu estou me sentindo e quais as necessidades que eu tenho. Quando eu consigo dizer isso para ela, igual eu disse aqui, me senti insegura, me senti ansiosa, fiquei preocupada, porque eu tenho necessidade de acompanhar esse exercício e eu tenho necessidade de ter o retorno dele. E eu não sei se eu teria isso aqui no vídeo. Então, quando eu coloco isso, eu estou sendo autêntica. Eu não estou cobrando nada,
né? Eu simplesmente estou me colocando de uma forma que eu crie conexão comigo. Lembra o exercício que nós fizemos do olhar para você? Porque é muito importante esse autocuidado, essa autoconexão. Senão eu vou falar algo que não está aqui dentro. Eu vou falar da boca para fora e isso não cria conexão. E é importante também eu saber receber isso do outro. Porque uma outra questão da comunicação não violenta é essa. Como eu não mudo ninguém, eu vou trazer uma outra parte aqui. Marshall Rosenberg, ele diz que tudo que nós fazemos é para atender uma necessidade nossa. Então, se eu digo a você que eu não fiz o segundo exercício, eu não fiz para atender uma necessidade minha, uma necessidade de segurança, de retorno. Eu não fiz o segundo exercício. Por exemplo, se eu não sei dizer não para alguém, se alguém me pede uma ajuda, eu estou muito apertada, mas eu não sei dizer não para a pessoa. De acordo com a comunicação não violenta, você não disse não porque você está atendendo uma necessidade sua. Aí você vai falar, Sandra, eu estou atendendo uma necessidade minha, eu tenho necessidade de ajudar os outros. Mas quando você diz não a você e diz sim ao outro para fazer alguma coisa para o outro, mesmo às vezes prejudicando você, você está atendendo uma necessidade sua primeiro. Pode ser uma necessidade de insegurança, de ser aceito, de achar que pode receber apoio, ou de medo de dizer que não queria, ou de criar um conflito, né? Uma necessidade de ter todos unidos, então eu quero todos unidos, então eu me sujeito a isso também. Então tem várias formas da gente avaliar a nossa forma de relacionar. Por isso que eu trouxe a questão, quando eu olho, o que eu vejo? Porque o que eu vejo está dentro de mim. Se eu só vejo rancor, isso está dentro de mim. Se eu só vejo inveja, tudo que uma pessoa faz é inveja, ela está com inveja. Eu só consigo enxergar fora o que está dentro de mim. Se alguém chega, né, e fala com você assim, nossa, o que você falou foi tão profundo, me trouxe a ideia de solidariedade. Aí você pode dizer para a pessoa, não foi eu que levei a ideia para você. É porque dentro de você existe esse espaço, achou aconchego, e é dessa forma que você olha também. Então, a pergunta que continua, quando eu olho, o que eu vejo? Quando eu olho a pessoa que está ao meu lado, o que eu vejo? Quando eu olho alguém que não atende o que eu quero, o que eu vejo? Quando eu me olho, o que eu vejo? Quando eu olho as relações que eu construo na minha família, com amigos, no trabalho, o que eu vejo? Eu caio no lugar só de julgamento? É uma outra questão. E aqui não só a comunicação não violenta, mas a própria psicologia fala sobre isso. E tem vários teóricos que trazem essa questão, quando eu só caio no julgamento, quando eu estou no lugar do julgamento, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. Eu estou dizendo aquilo que está vivo em mim. Porque às vezes eu posso estar na mesma situação em outro momento e não ter a mesma reação, porque não é aquilo que está vivo em mim naquele momento. Então, é uma outra questão muito importante na comunicação não violenta, eu olhar como que eu lido com essas relações, porque é muito mais fácil eu criticar, eu colocar o dedo na ferida dos outros, eu julgar o outro que não me entende, que me cobra, né? Eu sempre estou no lugar que eu me protejo. E o outro? E a outra pessoa? Ela também está nesse lugar. Essas necessidades que eu tenho de medo, de insegurança, de dúvida, de alegria, de prazer, de preocupação, né, de impaciência, de paciência, não interessa. São necessidades universais.
Então, a gente se dar conta das nossas necessidades, olhar para elas e perguntar: o que está acontecendo comigo? O que está vivo em mim agora? O que eu estou sentindo? O que eu vejo quando eu olho? Será que nesse momento de muita insegurança, né? Será que eu estou olhando só o quê? Estou olhando só a dor, só o medo, só a insegurança, só a minha impaciência, só o meu desejo que tudo acabe logo. Será que eu não estou perdendo uma oportunidade linda e importante de criar conexão comigo e com as pessoas que estão ao meu redor? Porque nós estamos no momento de construir um outro tipo de relação, um outro tipo de convivência. Eu vou continuar batendo na mesma tecla? Eu vou continuar olhando pela mesma lente? Eu vou continuar buscando as mesmas respostas? Eu vou continuar construindo as mesmas perguntas? Eu vou continuar caminhando pelo mesmo caminho, do mesmo jeito? Qual o convite que tudo isso que está acontecendo faz para mim? A gente encontrar novos caminhos nem sempre é fácil. Nós vamos retornar ao trabalho? Vamos. Nós vamos retornar. Não tem como. Não existe como não retornar. Eu acho que é o momento da gente começar a descobrir como. O que fazer de novo. Abrir espaço para esse novo. Né? Eu tinha colocado aqui a questão do educar o olhar. Educar o nosso olhar. É possível. Educar o nosso olhar nesse momento para sair daquele lado, a gente continua no mesmo lado, a mesma coisa assim, do lado de cá tem uns contra, do lado de cá tem outros a favor. Tá, isso a gente já sabe. Mas no meio tem muita coisa. No meio tem muita coisa acontecendo. No meio tem gente perdendo emprego, no meio tem mulher apanhando, no meio tem pessoas adoecendo, tem pessoas morrendo, tem pessoas sofrendo, tem médicos em situação assim, de sofrimento ao ver o que está acontecendo, enfermeiros. Tem famílias que não estão podendo despedir das pessoas que estão partindo. Ao mesmo tempo, tem famílias curtindo dentro de casa, se redescobrindo. Tem pessoas que nunca haviam parado para poder pensar nelas, estão fazendo isso. Tem pessoas que já pensavam nela e agora estão tendo oportunidade de extravasar, pensar nelas e nos outros. Tem pessoas que já pensavam nos outros e agora estão tendo que descobrir uma outra forma, porque não conseguem ficar dentro de casa sem estar fazendo alguma coisa para ajudar. O movimento está acontecendo. A questão é, como que eu estou dentro desse movimento? Como que eu me permito ficar nesse movimento? Que espaço eu abro em mim para a minha luz? Para a minha chama, para a minha criatividade, para o meu amor próprio, para o respeito ao outro. Porque da mesma forma que eu quero ser respeitado, o outro também quer. O outro que eu conheço e o outro que eu nunca vi na vida. Da mesma forma que eu quero justiça, o outro também quer. A minha compreensão de justiça pode ser diferente, mas o senso de justiça é o mesmo. Isso não muda. Uma criança tem senso de justiça sem saber explicar o que é justiça. Então, quando é e como é que eu paro para poder olhar isso para dentro de mim? A pior coisa que tem é quando a gente fica nessa situação que não fica no meio, não sabe o que fazer, não sabe como decidir, não sabe. Como assim? Tem coisas que dizem respeito a nós, tem coisas que não dizem respeito, que não tem jeito. Não adianta eu querer falar, quer saber? Eu quero ir lá visitar meu pai, tô nem aí, eu vou para lá. Não dá. Porque se eu fizer isso, vai ser uma responsabilidade enorme. Mas se eu ficar aqui só de braço cruzado também, lamentando, esperando isso passar e xingando todo mundo, não vai resolver, todo mundo vai adoecer. O que eu posso fazer com isso? Qual caminho eu posso construir para voltar, né, a ter um olhar mais humanizado? Eu até quero fazer um convite a vocês. Eu tenho um grupo de reflexões
toda manhã, ele se chama Sementes do Meu Jardim, e a gente está terminando de ler um livro sobre o poder da paciência. E tem uma reflexão lá, que foi até bastante interessante, eu recebi vários retornos depois, foi quando eu comparei a paciência com o fato de você colocar o leite para ferver. Quem é que nunca deixou um leite entornar? E é sempre assim. Você ficou o tempo todo lá. Na hora que você piscou, que você virou o olho, entornou. Ok? E aí? Foi assim de repente? O leite ferveu de repente? Não foi. O leite não ferve de repente. Se você prestar atenção, faz essa experiência. Você fica lá ao lado, prestando atenção. A panela aquece primeiro. Depois o leite começa a ter uma transformação lá dentro. Ele começa a ter ele vai aos poucos criando uma película. Ele não fica com a superfície do mesmo jeito. Vai criando uma película. Essa película vai ficando mais brilhosa, vai ficando mais consistente. Aí depois disso, ela vai ao redor, vai dando umas bolinhas, essas bolinhas vão aumentando, aí vai tendo um movimento ali dentro daquele conteúdo, e aí de repente vai começando, vai subindo, aquela espuma vai subindo e na hora que ela começa, parece que é devagar. Aí na hora que ela começa, vai, puf, né? O que acontece? Acontece que se eu estou com esse olhar para dentro, é isso mesmo, Milena, foi esse retorno, eu tive muito retorno nesse sentido. Então assim, o que acontece? Se eu tenho esse olhar para dentro também, né, eu também começo a me perceber. Por quê, gente? Porque a emoção não está fora de mim. Às vezes a gente fala muito de emoção, e a gente esquece que a emoção é física, é manifestação física. A sua emoção está no corpo, certo? Vamos considerar que o ferver, que a panela esquentar, que aquela película, tudo é emoção que vai acontecendo. Então, se você não percebe isso, você não vai dar conta de perceber a hora que, puf, suspendeu. E ainda tinha uma outra questão. A mamãe não gostava de leite. Então ela achava que o leite tinha cheiro, tinha um sabor forte. E a gente comprava leite, era leite da roça, né? Depois é que veio leite saquinho, mas tinha que ferver do mesmo jeito. Então a gente colocava, tinha que ficar ali vigiando. Sabe por quê? Primeiro que se entornasse, ela xingava. Aí é um transtorno. Porque você tem que limpar fogão, é uma sujeira, aquele trem e tal. Mas você tinha que ficar ali vigiando. E na hora que o leite começava, que subia, na hora que ele estava quase aquela espuma dele, você tinha que tirar a vasilha, deixar baixar, aí depois você punha de novo. Aí começava todo o movimento de novo, aí você tirava de novo, deixava baixar, aí você tinha que fazer umas 3 vezes, dizendo que era para o leite ficar cozido, para sair aquele sabor, aquele cheiro de leite e tal. Então, o que acontece? Acontece que é isso que a gente faz. Se a gente começa a perceber, tem hora que a gente tem que tirar a panela do fogo. Eu estou percebendo que minha voz está tremendo, eu estou percebendo que eu estou ficando agitada, estou ficando vermelha, está na hora de tirar a panela do fogo. Olha para você. O que você está vendo quando você olha para você? Eu estou me vendo irritada, com raiva. Eu estou me vendo assim, não estou cabendo em mim de irritação, ok? Vai lá, bebe uma água, vai ao banheiro, respira fundo, tá? Na hora não dá para eu parar, tudo bem, você não precisa parar nada. Vai lá e bebe uma água. Só de fazer isso é tirar a panela do fogo. Aí você tenta buscar um pouco desse equilíbrio. E isso, gente, é conexão. Isso é conexão com você e é conexão com o outro, porque isso acontece com o outro também. Então, necessariamente, quando isso acontece com o outro, não é por sua causa. Quando isso acontece com você, não é por causa do outro, certo? É alguma coisa que está vivo aqui dentro e que está me levando para fazer aquilo. É isso mesmo.
ô Estevão? E às vezes a gente vira as costas para nós. Eu volto com o olhar. Quando eu olho para mim, o que eu vejo? Porque se eu não vejo o que está vivo aqui, o leite vai entornar. E às vezes vai entornar em momentos que não são os melhores, com pessoas que não são as adequadas. E a gente geralmente entorna com aqueles que nos amam. Porque a gente sabe que de alguma forma esses que nos amam vão nos acolher. Diz que fantasma sabe para quem aparece, né? É mais ou menos isso. Então, esse olhar, ele vai me ajudar a criar conexão comigo e com o mundo. Como eu educo meu olhar? Como eu busco? Gente, esse momento é o momento de buscar encontrar com você mesmo, buscar te ouvir. Você pode falar as suas verdades, você pode ser autêntico, mas não precisa ser agressivo. E você não precisa falar a sua verdade toda para todo mundo o tempo todo. Tem gente que a gente encontra só sabe lamentar da vida. Conta o mesmo problema 1000 vezes. Parece que já contou pra gente. Quer dizer, essa pessoa está alimentando esse olhar e tem todo outro espaço dentro dela com tanta coisa boa que ela não vê. Esse é um momento muito pesado da nossa história. Tanto que tem pessoas associando isso a uma terceira guerra, certo? Não tem sangue, mas tem muita dor. Numa guerra, com como é que fala? Com bombardeio, com isso tudo, né? Eu vou me proteger. Não me interessa saber se a minha loja vai ter dinheiro para poder pagar as coisas, porque eu vou ficar feliz se eu sobreviver. Às vezes vai chegar uma bomba lá em cima da minha loja, eu vou perder tudo, mas eu vou sobreviver e poder recomeçar. Eu não estou dizendo que a gente não deva preocupar com o nosso trabalho, não é isso. Eu estou querendo dizer é que às vezes a gente está jogando foco, está jogando ping-pong para lá e para cá, e a rede ali no meio é que vai ajudar a gente a selecionar o que é critério quais são os nossos critérios desses momentos, para a gente saber o que a gente vai escolher para o caminho que a gente vai traçar. Porque não vai ser quando acabar a quarentena, não vai ser quando descobrirem uma vacina, que a gente vai falar, agora eu vou mudar. Não. Se eu tiver aqui, nesse esquema de deixar o leite ferver e sujando o fogão, tem umas pessoas que só vão deixando, que vai criando crosta lá na coisa. É isso que você vai levar para o dia a dia. Não vai ter uma forma nova. Esse é o momento, mesmo que seja um momento de dor, de angústia, de dúvidas, de incertezas, mas é um momento, é uma oportunidade incrível da gente encontrar com a nossa alma. Encontrar com aquilo que cala no mais íntimo do meu ser. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse olhar. Então, eu queria só retomar alguma coisa aqui. Primeiro, vamos lembrar, né? Quando eu olho, o que eu vejo? Durma com essa pergunta. Mas você olha para quem? Você olha para você. Quando você levanta e se olha no espelho, o que você vê? Eu vou antes ainda. Quando você acorda e abre os olhos, o que você vê? Eu vou antes ainda. Quando você acorda, ainda nem abriu os olhos, o que você vê em você? O que está vivo em você? Preguiça, medo, alegria, ansiedade, né? Quando eu olho para mim, o que eu vejo? Quando eu olho para o outro, o que eu vejo? Quando eu olho para essa situação, o que eu vejo? Quando eu olho para o meu poder de criatividade, o que eu vejo? Precisamos de olhares compassivos, precisamos de olhares empáticos, precisamos de olhares de compaixão comigo e com os outros. E esse espaço, esse momento é um momento de decisão. É uma decisão que eu posso tomar. Estevão está falando aqui. Já tivemos uma campanha em Minas de que a dengue era uma questão de guerra. Enquanto as pessoas se armam para matar o mosquito, e agora um vírus invisível, deixamos de assumir nossa responsabilidade, isso mesmo.
Responsabilidade, autocuidado e cuidar do outro, da natureza. É isso mesmo. E o que está acontecendo com a natureza é belíssimo, né? Ela está podendo se reorganizar. E o que está acontecendo com a gente? A gente está se reorganizando? É muito difícil para muitas pessoas. Se você está na sua casa, se você percebe que tem uma outra pessoa que precisa de um apoio, porque para ela está ficando difícil, seja esse apoio, com uma palavra de cuidado, com um olhar e até com silêncio, porque tem horas que o silêncio é a melhor forma de construir a conexão. E se tem alguém que nesse meio só está criando problema e você realmente entendeu para você que nesse momento não há conexão, é um direito seu. Nós temos também o direito de reservar o nosso espaço, o nosso autocuidado, preservar pela nossa sanidade mental. E aí, acolha a pessoa, seja educado, mas não precisa ficar de mimimi e de muita intimidade, né? Às vezes é preciso desse espaço, de um pouco de distanciamento, para depois essa conexão acontecer. E isso é muito importante. Eu só vou conseguir perceber isso e fazer isso com mais leveza se eu trabalho esse meu olhar. Então eu vou voltar aqui. O olhar, educar nosso olhar para o outro, nosso olhar para a gente mesmo, nosso olhar para a natureza, o olhar para o nosso lugar de beleza, da presença do sagrado em nós, o olhar para o belo, o olhar para o simples. E eu gostaria agora que vocês deixassem aí uma palavrinha para mim. Fica uma palavra muito grande que é gratidão. Um grande beijo para vocês. Próxima semana estarei com Marta Matos falando sobre dança com os cadeirantes. Vai ser muito bom e eu conto com a presença de vocês. Estamos terminando. Beijo, gratidão.